Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar mais uma live aqui do canal. Eu quero avisar, né, para relevar qualquer comentário que não seja proveniente à palavra de Deus, né. A última live a gente terminou no Salmo 139, né, capítulo 139 do livro de Salmos, né. Então a gente vai continuar fazendo a interpretação do mesmo, daí do 139 para frente. Então, vou ler aqui o Salmo 139, versículo 13. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. A interpretação diz: Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento da sua concepção. Sua atenção por um feto compreende um plano para a sua vida. Esse daqui a gente já leu, né? Basicamente fala que Deus zela, né, pelo feto em desenvolvimento no útero da mulher, né? Basicamente é isso. A gente já falou na live anterior, né, sobre o feto, né, sobre a criança, sobre o aborto. Então deixa quieto. Vamos continuar para frente. Capítulo 140, versículo 1 ao 13. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Versículo 13. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. A análise diz: o crente deve pedir que Deus não somente o livre de pessoas más, como também do maligno, que no caso é o diabo, né? Satanás. Este como o nosso arqui-inimigo, procura nos enlaçar e destruir, né? Como diz Mateus capítulo 4, versículo 10. No capítulo 141 do livro de Salmos, versículo 1 diz: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. A interpretação do mesmo diz: quem ama ao Senhor deve orar para que Deus o guarde de desejar, falar ou praticar o mal. João capítulo 14, versículo 15 e versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 13. O crente deve evitar toda parceria com iníquos e recusar participar das suas delícias, prazeres enganadores. Romanos capítulo 1, versículo 32. E aqui está citando o estudo chamado A Santificação, né? Então eu recomendo vocês, né? Lá no canal tá sobre esse estudo. E aqui fala muito sobre o crente deve evitar toda parceria com iníquos. O que é iníquos? Ímpio, né? Ímpio. Parceria com ímpio, fazer amizade ímpia, né? E recusar participar das suas delícias. Por quê? O que acontece? O indivíduo, para poder ser aceito socialmente por um determinado povo pagão, iníquo, você tem que fazer o que aquele grupo faz. Se você fizer o que o grupo faz, eles vão te aceitar para entrar no grupo deles. Se você não fizer o que o grupo não faz, você não será aceito. Só que se você for um justo, um servo de Deus e fizer algo que agrade o ímpio, automaticamente você está pecando contra Deus, né? Isso é um raciocínio teológico. Então, meus irmãos, uma coisa é a gente ir pregar reino dos céus, arrependimento, outra coisa é a gente se envolver, né? Ser amigo, né? Ou até mesmo relacionamentos amorosos com os ímpios, né? Capítulo 141, versículo 5. Fira-me o justo. Será isso uma benignidade? E repreenda-me. Será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Amém. A interpretação diz: se desejarmos sinceramente agradar ao nosso Senhor, aceitaremos bem qualquer repreensão que nos convencer de algo contrário à santidade de Deus. Quando o justo fala claramente quanto ao pecado, e o liberalismo na igreja deve ser apoiado e não rejeitado, né? Provérbios capítulo 15, versículo 5 ao versículo 32. João capítulo 16, versículo 8 e Efésios capítulo 5, versículo 11. Nossa atitude para com tais servos de Deus revela nossa própria condição espiritual. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 até versículo 4.
Então aqui basicamente está falando sobre se a gente deseja, né, sinceramente agradar a Deus, a gente vai aceitar qualquer tipo de repreensão que nos convença de algo contrário à santidade, que nos convença, né, da santidade de Deus, né? Ou seja, o que acontece? A remissão de pecados, por exemplo, nós sabemos que nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. Então vai chegar um momento que a gente pode ser corrigido, né? Hoje em dia já é um pouco mais raro dessa correção acontecer. Por quê? O que acontece? Hoje em dia as pessoas costumam, não estou falando que são todas, mas tem muita gente que costuma pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? E não aquilo que Deus quer falar. E às vezes, meus irmãos, entre aquilo que a gente quer ouvir e aquilo que Deus quer falar, existe um abismo de diferença, né? E às vezes a gente, quando é um servo de Deus mesmo, né? Ele exorta arrependimento, exorta o nosso pecado, e cabe a gente a reconhecer o nosso erro e se voltar em arrependimento sincero, né? Então aqui também está falando que a atitude para com tais servos de Deus revela a nossa própria condição espiritual. Nossa atitude para com tais servos de Deus revela a nossa própria condição espiritual, né? Ou seja, a atitude que a gente tem referente aos outros revela o nosso próprio estado espiritual, né? Aí se vai ser um estado bom espiritual e vai ser um estado ruim, vai depender da atitude que a pessoa vai ter com o outro, né? Com o outro irmão. Capítulo 142 do livro de Salmo, versículo 1 ao 7. Versículo 1. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então a interpretação do versículo 1 e o versículo 7 diz: este salmo procede de alguém grandemente amargurado, envolto em uma situação desesperadora. Embora o salmista esteja em solidão, sem apoio ou solidariedade humana, o Senhor permanece como seu refúgio, seu amigo e ajudador. O crente em sofrimento não deve manter silêncio, mas clamar a Deus, pois dele temos a promessa como nosso consolador e socorro em tempo de necessidade, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 5. João capítulo 14, versículo 16 ao versículo 26. Então, meus irmãos, basicamente, aqui revela, né, que o salmista está passando por um grande momento de amargurado, né, grandemente amargurado. Aqui ele está se sentindo sozinho, né, isolado, e não recebeu a ajuda de ninguém, né? Aqui está falando sem apoio ou solidariedade humana, né? Então, às vezes, na nossa vida a gente pode passar pela mesma coisa, né? Os parentes que diz que é nosso, né? Que é nosso amigo, que vai ajudar a gente, né? Os nossos amigos que batem nas nossas costas e diz que toca a gente por que deve muitos deles também podem nos deixar, né? Esses mesmos que bateram no nosso ombro e falaram que era nosso amigo, que podia contar por que quiser. Mas aqui a palavra de Deus diz algo interessante, né? Não deve manter silêncio, mas clamar a Deus, pois dele temos a promessa como nosso consolador e socorro em tempo de necessidade, né? Ou seja, o silêncio do crente, ele não pode ficar sofrendo calado, né? Ele não pode sofrer calado, o crente. Ele tem que abrir a boca e glorificar mesmo. Então aqui no capítulo 143, do versículo 1 ao 12, vou ler. Versículo 1. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Versículo 12. E por tua misericórdia, desraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Aleluia, glória a Deus, né?
Então, o que quer dizer a respeito disso, né? Vamos fazer a interpretação do versículo 1 e 12. Este salmo, como o anterior, alude a um crente sob grande tribulação, sentindo que chegou ao limite das suas forças, né? Tudo quanto lhe resta é a esperança firme de que Deus o restaurará e o livrará da sua grande tribulação. Aleluia, glória a Deus. Então, esse Salmo capítulo 143, versículo 1 ao 12, ele é mais o mesmo salmista, né? Pode ser, quer dizer, na verdade, tá falando, pode até ser, né? Porque o que acontece? O Salmo 142, aqui tá falando a oração que fez quando estava na caverna, né? Davi, no caso, né? E o outro tá falando Salmos de Davi. Então pode deduzir, né, pelo título dele, pelo subtítulo, que seja o mesmo salmista, que ele está passando por uma grande peleja, né? Os inimigos dele se levantaram contra ele, a qual ele já não tem mais força nenhuma, né? Ele já não tem esperança. Toda a esperança que ele teve, aquela esperança assim, sabe, de enfrentar o inimigo, foi sumindo aos poucos. Todas as suas forças, né? Chegou no limite da sua força, né? E agora tudo que restou foi a esperança firme que Deus o restaurará e o livrará da grande tribulação. Isso é interessante porque é difícil para o ser humano confiar em Deus desde o começo, né? Só depois que ele perder ali as suas forças, né? Por exemplo, ele está ali enfrentando o inimigo ali constantemente, mas ele ainda tem força, entendeu? Ele ainda tem força. Mas quando a força dele acaba, as forças físicas dele acabam, aí ele decide confiar no Senhor, né? Só depois que a força acaba. Então por que não seria tão fácil, né, se ele não confiasse antes de acabar as forças, né? Por que o ser humano tem que chegar a esse extremo? Mas enfim, humanidade, né? A gente é carne, enfim. Capítulo 144, versículo 1 ao 15. Versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Versículo 15 agora. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor, né? Aleluia. A interpretação diz: Deus é uma rocha inabalável, fortaleza, escudo e libertador para aquele que nele se refugia. Ele adestra as mãos dos justos para a peleja e os seus dedos para a guerra, em todas as esferas do conflito espiritual. No versículo 1 diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então aqui quer dizer, esse versículo 1, né, do capítulo 144 do livro de Salmos, adestra as minhas mãos para a guerra. O salmista foi chamado a batalhar pela nação de Israel. Essa mensagem pode ser aplicada ao crente em Cristo, a qual Deus convoca para a batalha espiritual contra Satanás, o mundo e a carne. Devemos estabelecer o reino de Deus proclamando o Evangelho, no poder do Espírito Santo, derrubando as fortalezas de Satanás e conduzindo o povo à salvação em Cristo, né? Como diz Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18. A milícia que depender do poder de Deus e do seu adestramento será vitoriosa, né? Então, basicamente é isso, né? O que a gente deve fazer? Estabelecer o reino de Deus proclamando o Evangelho, no poder do Espírito Santo. Isso daqui é só para quem tem chamado para pregar? Não. E de pregar o Evangelho a toda criatura viva. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então é para todo mundo, independente do chamado. Versículo 5 diz assim: Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. A análise diz: Deus exercitou, né, o salmista a confiar nele para a peleja e para qualquer tempo de crise. Porém, o salmista precisa continuar a confiar em Deus para a batalha, porque ainda há muitos perigos a serem enfrentados. Uma vez salvo e batizado com o Espírito Santo, o crente continua dependente de força e graça diárias de Deus para enfrentar as batalhas da tentação e da luta espiritual que os que seguem a Cristo têm de travar.
Buscar a face de Deus por ajuda celestial é uma necessidade constante de todos os cidadãos do reino de Deus, né? Mateus capítulo 6, versículo 33, Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala sobre isso. Então, meus irmãos, aqui não tem essa assim, sabe, de confortar, né? Tem muito cristão que ele se conforta e pode renunciar à carne. Então aqui está falando que a gente foi chamado, né, por Deus a exercitar, né, e confiar nele, né, confiar em Deus para essa peleja, né, que a gente está travando aqui na terra. O salmista precisa confiar em Deus para a batalha, porque ainda há muitos perigos a serem enfrentados. Uma vez salvo e batizado com o Espírito Santo, o crente continua dependente da força e graça diária de Deus. Está entendendo isso daqui, essa palavra diária? O que significa a palavra diária? Dia após dia, né? Hoje, amanhã, depois da manhã. Então é diária. A gente tem que buscar de Deus aqui, ó. Tá falando aqui. Ó. Continua dependente da força e graça diárias de Deus para enfrentar as batalhas da tentação e da luta espiritual, né? Ou seja, é dia após dia, né? Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos em guerra, né? Nós estamos em guerra. A gente não está vendo um míssil caindo do céu, não está vendo tiro para todo lado. Quer dizer, dependendo do lugar onde a pessoa mora, pode até estar, né? A violência está por aí. Mas a gente não é uma guerra assim que as pessoas contemplam com os olhos, né? A gente já está em guerra há muito tempo, né? Que é a guerra espiritual. São demônios contra anjos, anjos contra demônios. 24 horas por dia, né? Não é porque a gente não vê o mundo espiritual que não existe, né? Então, meus irmãos, se a gente não buscar a Deus, se a gente parar de buscar a Deus por essa graça diária, né, de Deus, para a gente poder enfrentar essas batalhas espirituais, essas lutas espirituais, a gente fica fraco, né? A gente fica à disposição dessas coisas ruins aí, né? Basicamente é isso. No Salmo 145, versículo 2, diz assim: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome, pelos séculos do século. E diz assim a análise: o crente não deve passar um só dia sem louvar e agradecer a Deus por suas bênçãos e dons a nós concedidos. Ele é o nosso Criador, Redentor e Provedor. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu disse antes, né? A gente não deve passar um só dia sem louvar e agradecer a Deus, né? Então, o que a gente deve fazer? Acordou, primeira coisa que abrir os olhos, dobrar o joelho e agradecer a Deus por estar vivo. Faz uma oração e agradece a Deus. Entendeu? E durante o dia, passando, ore mais. Se puder ajoelhar, melhor ainda. Se não puder, tudo bem também. Ore em pensamento. Mas a oração de ajoelhado eu gosto mais, né? Eu acho que ela é... Não é que é mais efetiva, né? Mas eu acho mais reverente, né? Tem uma reverência maior. Então tá. Capítulo 145, versículo 8, né? Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando aí, né? Todos os irmãos. Versículo 8 diz assim: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. A análise diz: este refrão tão repetido expressa o deleite de Deus em demonstrar misericórdia, né? Ao contemplar o sofrimento, ele se move à compaixão. Ele é tardio em irar-se ante os nossos delitos e prontamente manifesta sua misericórdia ao buscarmos seu perdão, né? Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então, basicamente é isso, né? Ele se move em compaixão, ele é tardio em irar-se ante os nossos delitos, né? E prontamente manifesta sua misericórdia ao buscarmos seu perdão, né? Então, se a gente busca o perdão, né, a gente vai alcançar perdão, mas tem que ser um arrependimento sincero, né? Como eu já disse antes. Se for um arrependimento sincero, o Senhor tem prazer em perdoar, né? A mão do Senhor não está encolhida, pelo contrário, está estendida, né? Mas poucos são aqueles que reconhecem isso, né? Vamos ao versículo 18 do capítulo 145, né? Que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A análise diz:
todos que invocam a Deus em verdade, de coração sincero e reto, né, como eu já disse antes, terão a certeza de que Ele está perto. Ele ouvirá a sua oração, satisfará a sua petição por socorro e efetuará o seu livramento. Aleluia e glória a Deus. É lógico, né, meus irmãos, que a gente tem que entender uma coisa. Às vezes algumas coisas ruins podem acontecer conosco. A gente não está isento de acontecer, né? Jó, por exemplo, Jó passou por muitas coisas, né? Mas tudo que acontece é com a permissão de Deus, né? Então tem um fundamento por trás desse sofrimento, né? Tem um aprendizado, alguma coisa que Deus está querendo ensinar, né? Por trás desse sofrimento, dessa luta, dessa tribulação, né? Por isso é sábio a gente não blasfemar nessa hora, né? Porque o apóstolo Paulo diz que a gente tem que dar graça por tudo, né? Então tá, agora eu vou capítulo 146 e o versículo 150. Louvai ao Senhor, né? Fala sobre louvar ao Senhor, né? Estes salmos começam e terminam com as palavras louvai ao Senhor, né? As quais encerram o livro de Salmos num arroubo justo. Note que os judeus dão ao livro de Salmos o título de louvores, né? Falou um nome aqui, mas eu não vou ler isso não, que eu não sei ler isso não. Mas é louvores, a tradução. Cada culto de adoração a Deus deve incluir louvores a Ele. Eu já gravei lá no canal estudo sobre louvor, né? Então acho que não convém falar muito sobre isso. Mas lembrando, né, meus irmãos, que o louvor é bom, né? O louvor edifica, mas o que alimenta mesmo o espírito é a palavra de Deus, tá? Então a palavra de Deus tem que ser o centro de todo culto. Depois vem o louvor, né? Capítulo 147, versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. A palavra humilde, né, frequentemente inclui a ideia de sofrimento e refere-se àqueles que estão aflitos, porque tais pessoas não conseguem dar conta sozinhas dos problemas e das responsabilidades da vida. Clamam a Deus com toda a humildade, pedindo sua ajuda e fortaleza. O Senhor eleva os humildes e lhes dá apoio. O salmista lhes assegura a ajuda de Deus e a vitória final. Assim como Deus apoiava os humildes em tempos do Antigo Testamento, Deus ministra aos aflitos e aos humildes no novo concerto, né? E aqui você pode ver isso no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, Isaías, capítulo 11, versículo 4, por aí vai. Posto que Deus se deleite naqueles que têm espírito humilde, todos os crentes devem orar com sinceridade por um espírito humilde, para que sejam do seu agrado, né? Efésios capítulo 4, versículo 2, né? Tito capítulo 3, versículo 2. E Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, meus irmãos, aqui fala sobre o espírito humilde, né? Sobre a humildade. E aqui fala que a humildade, né, frequentemente ela tem uma ideia assim, de sofrimento, né? Mas não necessariamente só um sofrimento, porque eram pessoas, né, que, por exemplo, essa ideia se refere àquelas pessoas que não conseguiam dar conta sozinha dos seus problemas e das suas responsabilidades da vida, né? Aí elas clamavam a Deus com toda humildade, né? Aí vem a palavra humildade, pedindo ajuda e força, né? E aqui fala, né, a promessa, né, que o Senhor eleva os humildes e ajuda, eleva os humildes e lhes dá apoio, né? Então, meus irmãos, essa humildade é muito bom, né? Por quê? Por que é bom? Porque a gente vê que o contrário de humildade vem muita arrogância, orgulho, soberba. Esse orgulho, ele faz parte da carne. O orgulho, ele é uma obra da carne, assim como a inveja, a porfia, contenda, por aí vai, por aí vai. São tantas coisas que se eu fosse falar não saía daqui hoje. Então, o que cabe a gente fazer com o nosso orgulho? Abrir mão do nosso orgulho. Porque a pessoa geralmente que é orgulhoso, quando você chega para poder pregar sobre o orgulho, ele jamais vai aceitar aquela palavra. É muito difícil. Por quê? Porque ele é orgulhoso. Então, se você chega para pregar contra o orgulhoso sobre o orgulho, ele vai ficar com raiva, ele vai endurecer o coração. Então, a gente mesmo tem que se exortar. Quando a gente crucifica a nossa carne,
a gente abate esses sentimentos, né? A gente crucifica esses sentimentos de orgulho, dentre outros. Então a gente se torna submisso à palavra de Deus. E quando vir a correção, a gente vai estar manso, com o espírito calmo, manso e humilde, para poder aceitar aquela repreensão. Por mais que eu já disse antes, né, que a repreensão hoje em dia, nos tempos de hoje, né, pelos servos de Deus, são muito raros. Né? Hoje em dia é só palavra de bênção, prosperidade, bem material, só palavra que todo mundo quer ouvir. Né? E a correção de Deus, que é bom, tá deixando aí. Estão deixando de falar. Mas enfim. Capítulo 149, versículo 6. 149, versículo 6. E assim diz, né? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tornarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Por aí vai. Então a análise diz sobre o versículo 6, né? Louvores e espada de 2 fios nas suas mãos. Este versículo trata da atividade dos justos, né? Em 2 áreas, a adoração e a guerra espiritual. Nosso desejo de louvar a Deus deve estar acompanhado pelo desejo de nos opormos agressivamente ao reino de Satanás e a todo o mal, né? O reino de Deus nunca será totalmente consumado até que as forças hostis das trevas sejam destruídas. Precisamos tomar posição contra os pecados, os poderes do mal, ao vivermos uma vida justa pela fé, empunhando a espada do Espírito, né? Como diz Efésios capítulo 6, versículo 11. No fim dos tempos, participaremos, para o louvor de Deus, do seu julgamento contra o mundo impenitente do anticristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 ao 3, Apocalipse capítulo 18, versículo 20, por aí vai. Então é aqui a analogia que a palavra de Deus usa, né? Que é interessante, né? A gente deve ter, olha o que está escrito. Nosso desejo de louvar a Deus deve estar acompanhado pelo desejo de nos opormos agressivamente ao reino de Satanás e a todo o mal. Tá? Então olha a palavra que usa, né? Agressivamente. É para me bater no outro irmão lá que não aceitou Jesus, que ele é um cara que adora os inimigos lá, os demônios. Não é para bater não, é para a gente se opor a essas práticas, agressivamente, né? Basicamente isso. Mas não é para poder agredir fisicamente não, né? Pelo amor de Deus. Não vai bater em ninguém não. Deixa eu virar a folha aqui. Tá difícil. Agora o capítulo 150, né? O salmista exorta toda criatura a louvar o Senhor, né? Então, como eu disse, né? O salmo ele termina com louvor, né? Hoje é a última interpretação do livro de Salmos, né? Amanhã só Deus sabe o que a gente vai analisar, mas o Senhor dará a palavra. Versículo 1. Louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Então vamos para a análise. O verdadeiro louvor a Deus não está confinado ao santuário, né? Podemos louvar realmente a Deus somente quando virmos toda a sua grandeza e bondade e nos relembrarmos com meditação de tudo quanto Ele tem feito na criação e na redenção, bem como em nossa vida pessoal. Sendo assim, o louvor fica sendo uma resposta poderosa do coração, expressão da alegria, gratidão e o desejo de comunhão com o nosso Senhor. Além de louvarmos a Deus com nossos cânticos e instrumentos do santuário, podemos louvar a Deus com uma vida de amor e de alegria, né? Como diz 1 João capítulo 4, versículo 19. Com nossa fé em Cristo, né? Como diz João capítulo 1, versículo 7. Com a vitória sobre os poderes de Satanás, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Com a fome espiritual pelo seu reino e pela sua justiça, Mateus capítulo 6, versículo 33.
com a devoção à sua palavra, né? Como diz Salmo 119, com o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5, versículo 5, com a proclamação do seu Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, e com a expectativa da sua volta iminente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Tito capítulo 2, versículo 13, né? E aqui está falando no estudo de novo, o louvor a Deus, né? Provavelmente, se eu gravei, está no canal. Então, meus irmãos, essas são as formas da gente louvar a Deus, né? Essas são todas as formas da gente louvar a Deus, né? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso, né? Então aqui está falando que por que a gente deve louvar a Deus, né? Porque pela sua grandeza, bondade, e relembrarmos com meditação de tudo quanto Ele tem feito na criação e na redenção, né? Na nossa vida pessoal, por exemplo, as coisas que Ele fez na nossa vida, né? Os livramentos que Ele nos deu e que Ele ainda nos dará, né? Na verdade, meus irmãos, o que acontece? O que acontece? Deixa eu marcar aqui, só para mim não perder. Muitas pessoas acreditam assim, na passagem assim, como adorar a Deus é um momento festivo. Não, mas a gente tem que adorar a Deus em qualquer situação, né? Seja um momento bom ou um momento ruim. Por quê? Porque Ele nos dá livramento que às vezes a gente nem sabe que Ele deu livramento pra gente. Como assim? Existe muito laço que a gente não vê, que Deus corta, né? Que Deus corta. Então, meus irmãos, a gente deve adorar a Deus independente se é um momento alegre ou um momento triste. Adorar a Deus. Então a pessoa acha que tem que ter alegria para poder cantar, alegria para poder adorar a Deus. Não, meu irmão. Você tem que ter a devoção e temor a Deus. Você tem devoção e temor a Deus? Se você tem devoção e temor a Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele representa, adore a Deus, independente da sua situação, né? Então, meus irmãos, aqui no livro de Salmos a gente já fechou, né? Fechamos o livro de Salmos, terminamos no 150, o livro de Salmos. Fizemos análise desde o versículo 23, né, do capítulo 23 de Salmo, até o 150. E agora a gente vai começar no livro de Provérbios, mas eu não vou começar nessa live aqui, eu vou finalizar essa live e outro dia a gente vai fazer a interpretação, né? Essa live ficou até um pouco pequena, mas não tem problema não. Não tem problema não, se for pequena não, porque é assim mesmo. Então, meus irmãos, aqui a gente viu sobre todas as formas de adoração, né? Eu vou até ler de novo. Quais são as formas de adoração? Podemos louvar a Deus com uma vida cheia de amor e de alegria, com nossa fé em Cristo, com a vitória sobre os poderes de Satanás, com a fome espiritual pelo seu reino e pela sua justiça, com a devoção à sua palavra, com o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, com a proclamação do seu Evangelho e com a expectativa da sua volta iminente, né? Então essas são as formas, né? E por que a gente deve louvar a Deus, né? Na verdade, as citações bíblicas eu já dei mais para trás, né? Então, meus irmãos, é exatamente isso, né?